Meu nome é Giovanni Santos de Santana. Eu vou apresentar o projeto de iniciação científica Redes Neurais Artificiais em FPGA, aplicação e exemplo prático, com o professor orientador Wagner Luiz. O interesse em estudar FPGA e RNA é devido à compatibilidade dos dois sistemas. O FPGA é um chip computadorizado, ou seja, um hardware capaz de se configurar e se comportar como qualquer circuito a partir de seus blocos reprogramáveis, tornando ele ideal para o processamento de uma rede neural artificial devido à sua modularização, ao seu paralelismo e sua adaptatividade. A rede neural artificial é uma rede formada por diversos neurônios. Os neurônios são unidades mais básicas de computação dessa rede. Os neurônios coletam as informações de entrada, que são valores numéricos, associam essas entradas a pesos e polos, e a partir delas você obtém saídas. Essas saídas são respostas aos problemas considerados, por exemplo, problemas de classificação. Para que se melhore o problema de classificação, pode ser associada à saída uma função de ativação. A função de ativação nada mais é que uma função aplicada ao valor numérico da saída do neurônio. A função de ativação escolhida depende do problema considerado. Existem diversas funções de ativação. Uma muito utilizada é a função sigmoide por causa da sua convergência, seus limites bem definidos entre 0 e 1, seu custo computacional baixo, e todas essas questões são consideradas na escolha da função de ativação. As questões relacionadas a treinamento e performance. Por exemplo, na rede neural considerada para esse projeto, foi utilizada a função degrau, que ela é uma função utilizada para classificação de dois tipos de valores, ou seja, ela responde ou com 0 ou com 1, classificando o valor de entrada a partir de uma reta, que é utilizada na rede Perceptron. Mas para além de função de ativação, é utilizado também a topologia. A topologia é a forma com que os neurônios são interconectados entre si. A topologia utilizada depende da aplicação também, e ela vai ser importante para questões de aprendizado. Por exemplo, existe a topologia feed-forward, onde os neurônios são conectados entre si da entrada até a saída sem ter uma realimentação, que é diferente de uma topologia convolucional, por exemplo. As camadas ocultas são extremamente conectadas com a camada de entrada. A partir dessas conexões, que são conexões de grade, essas camadas convolucionais conseguem aprender diversas características da entrada. Depois a saída dessa camada convolucional é tratada, condensada, filtrada a partir de outras camadas, e a partir disso a rede consegue classificar melhor imagens. A depender da aplicação, deve-se ser escolhido melhores topologias para que haja melhor aprendizado. O aprendizado é o maior benefício de uma rede neural artificial. Ela é capaz de pegar as entradas que foram utilizadas durante o treinamento e generalizá-las para aprender qualquer outro problema e resolver qualquer outro problema. E esse é o maior incentivo de utilizar a rede neural. Existem vários fatores associados ao aprendizado, como o crédito associado, o desenvolvimento do ambiente, monitoramento, mas podemos dar um exemplo, a regra de aprendizado. Existem várias regras de aprendizado, mas a utilizada nesse projeto foi a correção de erros, em que basicamente você pega uma rede, coloca uma entrada, você vai ter a saída, e você calcula a distância, né? Ou seja, o erro relativo ao valor esperado, e realimenta a rede dessa forma com outras épocas, com outras interações, até que a rede convija ao comportamento desejado. E como isso vai se dar ao FPGA? Primeiro, o que é FPGA? O FPGA é um chip computadorizado que tem composto por três blocos. As entradas e suas saídas, um bloco lógico, que é configurável, é programável para se comportar como se deseja, e um bloco de conexão, que são chaves controláveis que conectam esses blocos lógicos às saídas e entradas. Nesse kit FPGA, que é mostrado na imagem, por exemplo, é possível desenvolver uma rede neural artificial, utilizando como entrada as chaves, ou seja, são realizadas as entradas da rede neural nas chaves, e a rede neural vai ser processada no Cyclone 4, que é o FPGA desse kit de desenvolvimento. E a partir desse processamento, ele vai classificar esses valores de entrada, por exemplo. Redes neurais em FPGA. Já
É um desenvolvimento antigo, já foi desenvolvido há muito tempo esse tipo de implementação, porém, mesmo assim, até hoje, a implementação de redes neurais é difícil por causa do custo computacional de determinadas operações, principalmente quando existem muitas camadas da rede neural. Existem questões como, por exemplo, a representação numérica é um empecilho. Se não for representado adequadamente, pode haver truncamento dos valores, pode haver arredondamento e pode haver perda. O treinamento tem que ser feito no computador, ou seja, o treinamento geralmente é feito offline, mas pode ser feito online sim. Mas o tempo que vai levar para redes maiores, redes mais complexas, pode ser muito grande. Então, geralmente prefere-se o treinamento offline. A topologia escolhida para esse projeto foi a topologia Perceptron, pela sua simplicidade, por ser um exemplo didático. São duas entradas e uma saída, aplicando numa função degrau. A função da rede Perceptron é classificar valores, como já foi dito, ela vai classificar valores a partir de uma reta, que é essa fronteira de decisão vai dividir os valores entre esses dois planos. Para isso foi implementado comparativamente no computador, no Python, né, onde pode ser visto o plot do gráfico gerado pela rede neural, que formou essa reta azul que separa esses valores que estão em roxo e valores que estão em amarelo. Os amarelos são classificados como 1 e os roxos são classificados como 0. A questão é que para implementar em FPGA tem que ser feito em uma linguagem de descrição de hardware, associando os pesos e construindo a função de ativação. Existem diversas questões associadas a essa implementação, como o custo computacional associado. Para cálculo da função de ativação, tem que se considerar, por exemplo, a forma mais eficiente de se calcular, senão há um custo muito elevado, há um gasto muito elevado. Ou seja, conclui-se que a implementação em FPGA ela tem questões ainda a ser resolvidas, como a questão de treinamento e implementação de redes mais complexas, porque uma rede Perceptron é uma rede simples, mas redes mais complexas exigem ainda é um desafio, mas em questões de performance, de operação, em relação ao computador, em relação a um processador de uso geral, o FPGA tem uma melhor performance porque ele é um hardware mais dedicado a isso do que o processador de uso geral.